Quero, com muito carinho, saudar o Dom Mário Spack, o Antônio Kaiser, o Padre Valdecir Bressani e, na pessoa de vocês, toda a coordenação regional, já nessa minha saudação, o meu agradecimento e o meu reconhecimento por um encontro tão significativo como esse. Acredito que, além dos significados, a nossa surpresa por ter a plena certeza de que esse encontro foi movido pelo Espírito Santo e por isso nos alegramos entre tantas coisas com a quantidade de pessoas envolvidas e participando desse encontro. Diante de tudo aquilo que já foi dito no início dessa reunião, eu gostaria de agradecer o convite e estabelecer com vocês uma intenção para que nesses próximos minutos de reflexão nos ajude a estabelecer a comunhão com toda a nossa realidade eclesial, que inicia conosco mesmo, que vai a Deus na Trindade, mas também ao próximo. A mensagem do Papa Francisco, neste ano, para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, tenho plena certeza que encantou o coração de todos pela criatividade, pela beleza, pela sensatez do Papa Francisco. E por isso também com aquele texto, nós somos convidados a estabelecer comunhão. É por isso que eu considero fundamental um tema como esse, a espiritualidade do comunicador. Algo que nos envolve e realidade da qual nós não podemos renunciar. Nesse tempo da pandemia, mais do que tudo, nós podemos pensar, aqueles que tiveram essa disposição, porque exige coragem, pensar sobre uma figura que na filosofia moderna, na iconografia, na literatura e também na teologia da criação, sempre se resgata a figura da árvore. E existe na árvore um elemento fundamental, que nem sempre é contemplado, seja na linguagem, seja nas reflexões. A raiz. A árvore é o que é. A árvore faz o que faz, se ela tem uma raiz. E esta raiz, a nós, é sim a espiritualidade. Isso significa que nós não estamos aqui conversando e refletindo sobre um detalhe da nossa vocação, um apêndice, algo irrelevante. Estamos falando da nossa raiz. E falar da raiz é importante porque nos momentos de tempestades, como é essa pandemia, é a raiz que nos sustenta. E mais do que isso, nós temos a oportunidade, ao ler o livro dos Atos dos Apóstolos, onde a igreja nos mergulha no tempo pascal, nós sabemos que são nos momentos de adversidade, de perseguições, de crises, que os apóstolos nutriram a sua identidade pela espiritualidade que vem do Cristo ressuscitado. Por isso, a relevância e a necessidade de ter esse tema hoje como ponto central desse encontro tão maravilhoso. Para iniciar, eu escolhi o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, capítulo 15, nos versículos 4 e 5. Lá nós encontramos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Aqui nós conseguimos entender o que eu acabei de dizer. Os apóstolos que tinham a sua raiz na videira. E nós fazemos da comunicação o nosso apostolado. Ser comunicador é um apostolado que deve estar enraizado nessa videira, pela qual nós temos uma relação de dependência, sim, somos os ramos. Aqui a preocupação não é com a quantidade de frutos, quando os frutos irão vir, e nem como serão. A preocupação aqui é se o ramo permanece ligado na videira. A espiritualidade do comunicador é esta comunhão, é esta ligação consigo, mas sobretudo com Cristo. Essa videira, porque é dessa videira que depende o nosso enraizamento na missão, na comunicação. Para nós percebermos a relevância disso dentro da pastoral da comunicação, eu separei o número do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que de fato conforta e ilumina o coração. Lá diz: sem a prática e a vivência da espiritualidade, o comunicador esvazia-se, fragiliza-se como sujeito e torna-se vulnerável às dificuldades que se apresentam ao longo do caminho. Se nós fôssemos continuar escrevendo hoje, continuaríamos colocando depois de caminho, inclusive, uma pandemia. Muitos de nós não se esvaziou. Muitos de nós não se fragilizou. Grande parte das pastorais da comunicação das nossas comunidades se fortaleceram. E esse fortalecimento não deve iniciar pela técnica. Esse fortalecimento deve iniciar pela raiz. Talvez aquela que a gente nunca percebe, não vê a olho nu, mas tem a plena certeza que sustenta a árvore, que é o apostolado da comunicação. Eu gostei muito e sempre gosto e admiro as reflexões da irmã Helena Corazza, uma irmã paulina que muitos de nós conhecemos. Existem muitos textos dela no site da Pascom Nacional. E a irmã Helena Corazza me ensinou uma coisa muito especial que eu gostaria, inclusive, de partilhar hoje aqui. Os pilares da comunicação. Os pilares da comunicação são dois, diz a irmã Helena: o ser e o fazer. O ser apresenta uma realidade que deve ser intrínseca ao comunicador. Eu sou comunicação. E o fazer, ele é real, ele é necessário, mas ele não pode ser o primeiro plano, o fazer. Eu não apenas faço comunicação, eu sou comunicação. Por isso, meus irmãos e irmãs, a espiritualidade do comunicador depende da comunhão conosco mesmo, de reconhecermos o que somos e o que nós não somos. E nós somos comunicação. O agir de Deus, desde a criação até o fim dos tempos, foi, é e sempre será comunicação. E nós, como parte integrante da criação e destino da revelação divina, fazemos parte dessa comunicação divina em direção à comunicação humana. Eu sou comunicação. Quando nós colocamos em primeiro grau o fazer, corremos um grande perigo de, em algum momento, sobretudo nos momentos mais difíceis, nos perder no fazer.
Por isso que é importante dizer assim, na vida de oração de cada um de nós. Eu não apenas faço comunicação, eu sou comunicação. Se o ser, para nós, for uma realidade iluminada, reconciliada, clara, nós entenderemos que o Papa Francisco se dirige a mim e a você nessa mensagem: vem e verás. É verdade que os tempos hoje são exigentes, muitas são as plataformas, os recursos, as metodologias. E esse fazer é necessário, porque dar frutos faz parte da realidade da videira e dos ramos. Mas o ramo precisa se reconhecer como ramo. E mais do que isso, olhar para a videira como videira. Por isso que é essa comunhão dupla com o seu ser e com o ser de Cristo. O ramo e a videira, que juntos conseguem fazer comunicação. Não porque a videira precisa, mas generosamente quis contar com os ramos. E nós, os ramos, é fundamental nos reconhecer tal como somos. A primeira carta de São João, como é oportuna para nós. A maior de todas as estaturas, em Cristo, somos chamados filhos e filhas de Deus. E nós o somos de fato. Essa identidade filial com Deus deve se misturar à comunicação, porque o pai se comunica com o filho e o filho com o pai, constantemente. Então, eu sou comunicação. A comunicação, ela envolve todas as dimensões da nossa vida. Aqui se sustenta essa realidade ao dizer que eu sou comunicação. A comunicação não é apenas uma gaveta da nossa existência, um elemento da ação pastoral, um campo da nossa vocação. Não. A comunicação integra todo o nosso ser, biológico e espiritual. Toda a nossa peregrinação neste mundo se dá pela comunicação conosco, com Deus e com os outros. Sem a comunicação, nós corremos um grande risco, não saber quem nós somos, porque não estabelecemos comunhão. É por isso que, para um comunicador hoje, é fundamental, sobretudo, dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa diocese, da nossa igreja, revermos e meditarmos a carta aos Efésios. Somos membros de um corpo. E um corpo que se comunica porque ele é comunicação. Para mim, meus irmãos e irmãs, aqui está o ponto de partida da nossa espiritualidade. Reconhecer quem nós somos. Não reconhecer somente o que nós fazemos. Se o que fazemos é ligado à videira, os frutos irão nos surpreender, como essa reunião. Mas é fundamental, antes de mais nada, saber o que somos. Qual o caminho que nos ajuda a fortalecer essa realidade de comunhão conosco mesmo e depois essa realidade de comunhão com a videira? A escuta interior, que é o exercício da vida interior. A escuta interior e se voltar para si, ao coração humano, como nós aprendemos na Gaudia et Spes, onde Deus deposita sua lei natural. O escutar a si mesmo e o escutar a Deus que fala à consciência humana é conseguir compreender as portas que se abrem para esta grande pergunta: quem eu sou? E eu sou
comunicação. A escuta interior, ela exige poucas coisas, e dessas poucas, coisas difíceis. Sobretudo nesse tempo em que todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem algo a publicar, todo mundo tem algo a fazer. Parece não nos sobrar tempo para a escuta interior, para esse exercício que sustentou os apóstolos e hoje continua a nos sustentar. Thomas Merton, que é um dominicano do início do século passado, afirma que o silêncio é o pai da palavra. O silêncio é a força da nossa vida interior. E é essa proposta que eu lanço aos comunicadores do nosso regional, que de forma tão generosa estão presentes nessa reunião. O exercício da vida interior exige de nós o silêncio, para que nesse silêncio, o pai da palavra, nós possamos encontrar a força da vida e o sentido do apostolado. E reconhecer que aquilo que nós fazemos não é fruto somente das nossas mãos, mas é fruto daquilo que nós somos. Ramos que permanecem na videira. A videira e os ramos é comunicação. A experiência mística do comunicador nessa vida interior é o cenário pelo qual nós precisamos adentrar cada vez mais, sobretudo em momentos que nos desafiam, em momentos que exigem cada vez mais de nós, exigem tempo, exigem paciência, exigem técnica. Isso significa que a comunicação precisa dessa mística, para que a gente não se desgaste e, o pior de tudo, acabe perdendo o sentido de onde está, com quem está e o que está fazendo. Parece que falar o que nós somos é um passo para trás. E eu não vejo esse passo para trás como algo ruim, muito menos desnecessário. Muito pelo contrário, eu vejo esse passo para trás, que é reconhecer o que nós somos, como um passo fundamental, para que cada passo seja amparado, como nós ouvimos no Salmo de hoje, nesse Deus que é o nosso rochedo e a nossa salvação. Quando nós conseguimos discernir o ser e o fazer, nós conseguimos alimentar a vida da oração com uma única intenção: estar ligado à videira. Esse exercício resume a mística do comunicador. Como é possível comunicar a verdade e a paz? Como é possível comunicar estando onde as pessoas estão e como elas são? Isso só é possível se existe a comunhão, minha comigo mesmo, mas minha com o Cristo, o comunicador por excelência. Estamos no ano de São José. E São José, como diz o Papa Francisco na carta de abertura do ano de São José, com coração de pai, São José é o homem do silêncio. Um homem que não tem uma palavra sequer na Sagrada Escritura. E nem por isso se torna menos na colaboração com a obra salvífica de Cristo. No silêncio de São José, inclusive dormindo, a palavra de Deus ressoa e faz em São José a sua morada. E São José frutifica e torna-se um comunicador pela obediência e pela fidelidade a essa voz interior que fala no silêncio, inclusive dormindo. São José que se comunica com o Pai no silêncio.
Esta é a experiência a que nós somos convidados a exercer. O Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil continua dizendo: a mística do comunicador está relacionada com seu processo criativo, sua busca por informações, seu modo de interpretar os fatos, de inovar a linguagem e buscar outros estilos de comunicar. O comunicador é um místico e o místico é um comunicador. É bem provável que uma das formas de linguagem, de comunicação a que estamos procurando, seja também o silêncio. Não é por acaso. É providente o ano de São José, que se une essa mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e hoje nós estamos aqui, falando sobre a mística do comunicador. Uma mística que se relaciona a um processo criativo, porque inova, porque cresce, porque transforma. Busca informações onde as pessoas estão e como elas são. E a interpretação dos fatos exige conhecimento, mas exige, sobretudo, uma raiz, que se chama espiritualidade. Quando o comunicador vive uma espiritualidade autêntica, e esse autêntica aqui eu trago como sinônimo de preocupação. Estou ligado à videira. Sobretudo nesse tempo pascal, a minha preocupação, de fato, se aproxima da preocupação dos apóstolos, que em momentos de perseguição, de julgamento, de prisão e de morte, conseguiram se ligar mais intimamente ao Cristo que enviou sobre eles o Espírito Santo. Se as nossas preocupações conosco e no agir pastoral se assemelham aos atos dos apóstolos, aí, meus irmãos, entenderemos o evangelho de domingo passado. A Pascom, que colabora diretamente em meio às nossas fragilidades e talentos, a fim de que um dia sejamos um só rebanho e um só pastor. Como a gente resume esta realidade que se aproxima e é uma promessa? Comunhão. A espiritualidade do comunicador é um grito na igreja por comunhão. Conosco, com a videira, que é o Cristo, e com os irmãos, porque somos membros do mesmo corpo. Se entendemos isso, aí nós poderíamos ler novamente o Evangelho de São Mateus. Mas tu, Senhor, não deixas à mercê os seus apóstolos diante da tempestade e continua a repetir a cada um de nós, em meio à tempestade da pandemia: não tenhais medo, porque o ramo nós estamos e podemos cada vez mais, pela via espiritual, da escuta interior, estarmos ligados à videira. Termino essa reflexão com o coração cheio de gratidão a Deus por essa reunião, cheio de esperança em saber que nós estamos preocupados em fazer da Pascom o ambiente da comunhão, conosco, com Cristo e com os irmãos. Termino com uma frase de um padre paulino do Rio Grande do Sul, que alguns conhecem, padre André Luiz Bocado de Almeida. Ele diz assim: quando a comunicação nasce de dentro, não há barreira que a impeça de frutificar e transformar os corações. Se nessa noite nós estamos aqui
É porque a comunicação transformou os nossos corações quando nós nos reconhecemos. Eu sou comunicação. Ela não nasce de fora, ela nasce de dentro. Por isso que a espiritualidade do comunicador é o exercício da vida interior, que estabelece comunhão conosco, o que nós somos, com Cristo, o que Ele é, e com o irmão, o nosso semelhante. Que São José, o homem do silêncio, colabore diretamente conosco nessa missão de comunicar pelo silêncio e pela comunhão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado e um grande abraço a todos.